Bom dia a todos, paz seja convosco, amém? Vamos aí para mais uma aula, da Escola Bíblica Dominical, Sala dos Homens, nesse dia 27 de junho de 2021. Como de costume, eu gosto de falar, é um bom costume. Vamos começar essa aula, com uma oração, pedir para que Deus fale ao nosso coração, trabalhe conosco, tenha paciência conosco, nos use, nos abençoe. E aproveitemos também e vamos orar pelas ofertas, pedindo a bênção de Deus na área financeira, pedir a sua provisão, pedir a sua graça. Amém? Como sem oferta, Coloque as suas mãos diante de Deus, Temos as opções de levar a oferta no culto, temos a opção também de transferir diretamente para a conta da igreja, independente de como, você esteja fazendo, Vamos aproveitar este momento e nos colocarmos diante de Deus. Amém? Feche teus olhos e oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, por mais esta oportunidade, por mais, ó Deus, ó Papai, esta graça, ó Deus, de poder, ó Pai, ser usado por Ti. Eu creio, ó Deus, ó Papai, que o Senhor, ó Deus, fala aos corações, o Senhor trabalha, ó Deus, nos corações. E eu peço a Ti, Deus, mais uma vez, Pai, usa, Deus, a minha vida, abençoa-me, fala, ó Deus, ó Papai, ao coração de todos que assistirem essa aula, Papai, grandiosamente, que o Senhor possa, ó Deus, edificar a Tua igreja, Deus, ó Papai, em nome de Jesus. Eu aproveito também, Deus, e oro pelas ofertas, ó Deus. Abençoe, ó Deus, cada vida, Deus, ó Papai, que crendo neste gesto, Pai, está agora com as suas mãos levantadas, ó Pai, está orando ao Senhor, pedindo uma graça, pedindo uma bênção, pedindo a Tua bondade, pedindo a Tua provisão, Deus, para os seus lares, para as suas famílias, para o seu trabalho, sucesso, ó Deus, em tudo que realizarmos as nossas vidas, Pai, abençoa-nos, ó Pai, e que tudo que for recolhido, Pai, Senhor, nestas ofertas, Pai, que seja para a edificação do Teu reino, seja para expandir, ó Deus, o Teu reino através do ministério aprisco, Pai. Eu Te louvo, ó Deus, e Te agradeço e peço, Senhor, abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos então para a nossa aula. Eu dei o nome, o título de A Persistência em Deus. E ao longo da aula a gente vai perceber o porquê eu escolhi esse título, Pega a palavra de Deus, abra em Atos 1, 12 a 14, amém? Vamos ler. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? Esse foi o trecho lido no culto de domingo passado. E vamos aqui um pouco estudar aqui o que, eu vou tentar demonstrar aqui o que Deus falou ao meu coração. Amém? Eu separei aqui o trecho, os discípulos de Jesus perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Ou seja, eu destaquei aqui em negrito, perseveravam unanimemente e oração e súplicas. Vamos entender um pouco o significado da palavra perseverar. Significa persistir, continuar com firmeza, não ceder, manter-se firme, perdurar, insistir, sustentar, ou seja, sustentar aquela determinada atitude. No caso aqui é sustentar a oração e súplica. Vejamos também o significado de unânime, quer dizer uniforme, afinado, ajustado, harmonioso, harmônico. O slide aqui eu coloquei obstinados por Deus. Os discípulos daquela época eram obstinados por Deus, porque eles perseveravam unânimes. A Bíblia menciona que eles, os discípulos de Jesus, estavam todos juntos, em uma mesma atividade, uma mesma missão, um mesmo propósito, de maneira conjunta, em persistir na oração e nas súplicas. Então eles estavam juntos de maneira uniforme, todos ajustados entre eles, de maneira harmoniosa, fazendo a mesma atividade, que no caso era
orando a Deus, suplicando a Deus. Então, se a gente juntar, né, os dois pontos, né, perseveravam unânimes. Então não era uma pessoa, não era alguém sozinho, né, era um povo, era uma igreja, né, eram todos os discípulos de Jesus. Então a Bíblia a gente percebe que ela não fala apenas que estavam orando, mas eles estavam perseverando em orar. Essa palavra perseverando, ela traz um sentido muito maior, né? Traz uma importância maior à ação que eles estavam fazendo, né? E eu tracei aqui um paralelo, né? Que na vida só precisamos perseverar, persistir, insistir, continuar com firmeza, não ceder, né? Não parar, manter-se firme, perdurar, sustentar determinada ação, quando esta ação ela depende do tempo, né? Quando você não faz uma coisa e já alcança esse propósito. Então você precisa perseverar fazendo para que então aconteça, né, aquilo que se está buscando, perseguindo. Né? Então perseverar depende, né, de continuação. Você só persevera quando você precisa, né, continuar fazendo alguma coisa. Quando, né, isso que se está buscando depende de resistência, né? Uma coisa que se faz com um objetivo ou propósito e rapidamente se alcança não depende de continuidade ou de insistência. Não precisaria, não seria necessário, digamos assim, perseverar. Eu já alcancei. Né? Coloquei um objetivo e de primeira eu alcancei, eu não preciso perseverar mais. Eu já tenho, eu já conquistei aquele objetivo. Né? Ao contrário, né, do que a gente está falando aqui. Né, quando precisa se perseverar, é porque nós precisamos a cada momento insistir naquilo, e aos poucos a gente vai chegando mais perto. Né? A Bíblia, então, né, ela chama a atenção que a oração e súplica a Deus precisam de perseverança. Então é diferente do exemplo que eu dei. Eu persegui algo, alcancei rapidamente, eu não preciso perseverar. Mas a Bíblia fala que para a oração e súplica, aí sim precisa de perseverança. E a Bíblia ainda destaca que aqueles que são chamados de discípulos de Jesus precisam perseverar e unanimemente, ou seja, juntos. Aqui se fala da igreja, dos crentes, dos cristãos que precisam insistir em orar e suplicar e precisam fazer isso de forma unânime, conjunta, juntos, em unidade, de maneira uniforme, ajustados entre si em harmonia nas orações e nas súplicas. Ou seja, né, alinhados com os objetivos da igreja, alinhados com a visão, a missão que Deus dá primeiramente ao pastor da igreja, para que então o seu rebanho seja conduzido desta mesma maneira. Então, aqui nós vemos que são dois princípios bem importantes, né, para a igreja do Senhor. O cristão que não persiste na oração e súplica tem a sua saúde espiritual abalada. Né? Então, né, esse é o alimento, né, que nos mantém vivos na vida espiritual. Os membros da igreja que não têm unidade ou harmonia entre si, persistindo também nos mesmos propósitos, caminhando na mesma direção, orando e suplicando em unidade, têm a sua saúde espiritual também abalada e, neste caso, ainda causam problemas também ao corpo de Cristo. Porque a gente tem, né, a igreja é um povo apenas. Aí quando você tem meia dúzia ou até mais andando em outra direção, remando para uma direção contrária, o corpo de Cristo todo ele acaba sofrendo, né, sendo impactado com essas atitudes. Então é necessário persistir em conjunto. Agora vamos ver o significado também, né, de oração e súplica. Né? Oração, né, quer dizer súplica, pedido dirigido a Deus. Né? E a gente sabe que orar é falar com Deus. E já que o significado de súplica é pedido insistente e humilde, pedido desesperado. Quando a gente está desesperado por algo, a gente vai lá e não apenas conversa, não apenas fala com Deus, mas a gente suplica, a gente coloca as nossas petições de maneira desesperada. Né? Então, é oração a Deus para se obter uma graça muito grande. Né? Normalmente, né, nós, né, as pessoas ficam desesperadas quando é algo realmente muito grande, difícil, complicado de se alcançar.
né? A gente não fica desesperado por uma coisa simples, uma coisa facinho, né? Então, súplica é algo então que coloca aí uma pitadinha mais de, né, de desespero, é uma necessidade muito grande e por isso se suplica, né? E aqui então entendemos que os discípulos insistiam em falar com Deus de maneira humilde, pois reconheciam que quem era Deus de maneira desesperada, porque queriam alcançar Deus, né? E aqui eu coloco, né, insistir demanda tempo, continuidade, né? Como eu já estava falando, né? Depende de um pouquinho por vez, um tempo. Humildade também denota que eles se colocavam como menores diante de Deus. Então, aqui a gente também aprende que nós devemos reconhecer o tamanho do nosso Deus, a nossa pequenez e a grandeza de Deus. E o desespero demonstra o quanto eles queriam, precisavam, desejavam aquilo. Então são sentimentos. Por que eles suplicavam? Porque havia um sentimento de necessidade, de desejo, né, de querer alcançar. Jesus, né, aqui eu quero colocar alguns versículos apenas, né, tem muitos outros aí disponíveis na Bíblia, mas eu queria pegar o gancho do que Deus falou ao meu coração, né? Jesus ele veio na Terra, ele andou, né, com os seus discípulos por um tempo, né? Naquela caminhada, os discípulos observaram, tiveram, né, contato, tiveram experiências grandiosas, preciosas com Jesus, né? E logo depois ele foi embora, e aí eu fico imaginando a cabeça dos discípulos, como que estava, os pensamentos que eles tinham, né? Então Jesus aqui deixou ensinamentos preciosos, né? Deixou os discípulos curiosos. O que vem agora? Acabou? Bom, o que vem depois, né? O que vai ser de nós a partir de agora? E aqui eu quero destacar alguns versículos. Mateus 7, de 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, né, um dos versículos que Deus falou ao meu coração. Temos aqui mais 4 deles, né? João 14, 12 e 14. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder do Espírito Santo aqui, né? Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Então aqui, né, são alguns poucos versículos que eu coloquei, que eu imagino que devem ter deixado os discípulos muito curiosos, muito perdidos, digamos assim. O que vem agora? O que quer dizer todas estas coisas que vimos, aprendemos, ouvimos, acompanhamos? Né, eles poderiam talvez estar indagando, imaginando, né? O que eu devo pedir? O que eu devo buscar? Quais as obras eu devo fazer, né? Quais obras eu devo fazer? Que poder é esse que eu devo esperar? Como farei obras maiores do que o Mestre Jesus? Jesus foi impactante na vida deles. Como que estava a cabeça deles? Como que eu vou fazer algo maior do que ele? Como pregar esse, né, evangelho? Como buscar esse reino? Então, eu fico imaginando que os discípulos podiam estar apreensivos, né? Estavam apreensivos. E agora, o que eu faço? O que vai ser de nós? O que eu vou fazer daqui para frente? Então, eles estavam apreensivos, além de curiosos, né? Voltando aqui no slide, além de apreensivos, talvez eles estavam desesperados e por isso suplicavam.
né? E aqui a gente vê, né? Aqui eu já coloquei o título do slide, apreensivos como interrogação. Será que nos dias de hoje nós estamos desesperados, apreensivos com as coisas de Deus? Estamos então suplicando? O que será que a igreja nos dias de hoje tem falado com Deus? Qual é a conversa que a gente tem com Deus hoje em dia? Né? Eu quero um carro, eu quero dinheiro, eu quero uma casa, eu quero, né? Quero, né? Ou também estou preocupado com a missão, a obra que Deus deixou para os discípulos de Jesus. O que será que os cristãos nos dias de hoje têm pedido a Deus? O que os crentes de hoje têm buscado? Como os cristãos enxergam a obra de Deus nos dias de hoje? A igreja hoje está sob esse poder de Deus, né? Está sob a influência, a unção de Deus. O crente tem se preocupado em pregar o evangelho, em buscar o reino. Então eu coloquei algumas perguntas aqui para que a gente possa, né, refletir, olhando para nossa vida. Cada um olhe para si. E aqui eu coloquei até uma brincadeira, né? Como diria, né, a Luna no show da Luna, os desenhos que a gente tem que conviver aqui com os bebês muitas vezes, são tantas perguntas, então são perguntas muito importantes, né? Muito sérias, né? Os discípulos, né, de Jesus, eu chamo, né, coloquei o slide aqui de discípulos verdadeiros. Por quê, né? Quando não há luta, né, a gente vai ver no decorrer desse slide, né? Mas quando não há uma luta, um objetivo, um propósito, algo a alcançar, um desafio, não há por que perseverar. Quando não há a curiosidade, a expectativa, a ânsia, o desespero, não há por que perseverar. Os discípulos, eles perseveravam, né? Os discípulos daquela época, eles perseveravam porque estavam esperando algo, porque receberam uma missão e sequer imaginavam como eles iriam executar, como é que eu vou conseguir, como eles iam conseguir fazer estas coisas que Jesus deixou, né, antes de ir embora. Os discípulos, eles perseveravam porque eles estavam esperando algo, porque receberam, né, essa missão. Então, os discípulos insistiam em sua busca porque entenderam a intimidade e o relacionamento que viveram com Jesus. E eles não queriam que a história terminasse. Eles não queriam que acabasse ali. Por isso, então, eles estavam nas sinagogas, né, todos juntos, né, de uma maneira uniforme, única, unânime, e eles então oravam, suplicavam a Deus, porque eles queriam continuidade daquilo. Os discípulos então eles aguardavam fazendo o que Jesus os havia ordenado. E por que eles faziam isso? Porque eram obedientes. Eram, né? Eles se colocaram de maneira obediente. Como está, né, a igreja nos dias de hoje? Mais algumas perguntas aqui para olhar, para que eu olhe na minha vida, né? Eu estou lutando, correndo, eu me sinto desafiado, né? A igreja se sente desafiada, a igreja está curiosa com o que Deus quer fazer através dela, né? A igreja continua na expectativa por um relacionamento maior com Deus, né? Estamos ansiosos ou desesperados por Deus? Estamos esperando por algo em Deus? Entendemos a missão que Jesus deixou para nós? Porque a missão que Jesus deixou não foi só para os discípulos daquela época, deixou para os discípulos da época de hoje também. Como está o meu relacionamento com Deus depois que tive o meu encontro com Jesus, aquele primeiro encontro onde eu aceitei Jesus? Como que o meu coração, o meu relacionamento está, né? Estou obedecendo a Deus naquilo que Ele pede a mim? Então, coloquei até em destaque que essas perguntas precisam ser respondidas de maneira individual, pessoal e sincera. Não adianta a gente, né, responder a Deus dizendo que, ah, eu tô indo bem, não, temos que ser sinceros. Se estamos indo bem, ótimo. Se estamos não tão bem, também temos que abrir o nosso coração para Deus, né? E aqui fica a pergunta: somos mesmo discípulos? Né? Se a gente não está fazendo nada disso, a nossa vida não é parecida com essa, talvez a gente precisa realmente parar e refletir e colocar com alguma prática nas nossas vidas para que então me pareça mais com os discípulos daquela época. Né? É importante esse despertar. A resposta, né, dessas perguntas, né,
vai demonstrar como está a temperatura do meu relacionamento com Deus, como está a minha vida cristã, o meu envolvimento. Vai demonstrar como está a minha vida de perseverança na oração e súplica. Né? Se eu não tiver nada daquilo, curiosidade, ânsia, vontade, desejo, provavelmente não vai haver a súplica, as orações, já que não há busca. Se é que estamos perseverando, se é que estamos orando, se é que estamos suplicando. Então, a resposta dessas perguntas vai nos dizer como estamos. Né? E é o que eu coloquei, né? Ou estamos frios, apáticos, paralisados na zona de conforto, apenas sendo religiosos. Né? Algo também para... Né? Eu fiz as minhas análises, né, durante a preparação dessa palavra, né? E me vi em falta em muitas coisas. É importante esse despertar para que nos coloquemos, né, numa posição de acerto, né? Por que os discípulos daquela época revolucionaram a humanidade? Porque eles obedeceram no perseverar na oração e súplica a Deus. Então eles perseveraram, né, insistiram com estas coisas. E por isso então, né, receberam o poder do alto, foram revestidos de poder, revestidos do Espírito Santo e puderam fazer tantas coisas que vemos na Bíblia. Aí eu me pergunto, né, eu estou revolucionando a humanidade com a minha vida cristã? Menos, né? Vamos descer um pouquinho, né? Estou conseguindo revolucionar pelo menos a minha família, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, pelo menos aqueles que são mais próximos de mim. Então, né, aqui vale relembrar, né, que os discípulos não eram melhores do que os homens de hoje, não eram perfeitos ou mais santos, né? Enquanto os homens de hoje são imperfeitos. Não, não. Os discípulos eram pecadores assim como nós. Tinham suas dificuldades, seus problemas, assim como todos nós. Mas os discípulos entenderam que precisavam priorizar tudo aquilo que Jesus os havia falado, aquilo que Jesus havia, né, colocado para eles, mostrado a eles. Então, eles decidiram priorizar. Né? E hoje temos acesso a tudo que Jesus mostrou a eles, todos os planos de Deus para o presente e para o futuro, através da palavra de Deus. Nós temos acesso. Talvez alguém pense assim, a diferença é que os discípulos de lá andaram com o próprio Jesus, fisicamente aqui na Terra. Né? Mas hoje nós temos acesso através da palavra de Deus. É diferente, mas ao mesmo tempo, né, nós temos o Espírito Santo, nós temos, né, a palavra de Deus para seguir, acompanhar. Então podemos sim fazer também as coisas que fizeram lá atrás. Por que há tanta, né, resistência da nossa parte em priorizar o reino de Deus? Né? Por que há tanta dificuldade em seguirmos o exemplo dos discípulos na Bíblia? São coisas para a gente pensar, refletir. Por que eu tenho essa dificuldade? O pastor Hildo ele enfatizou na sua pregação a questão da empolgação e a acomodação. A pessoa, né, então, quando chega na igreja, ela aceita Jesus, ela começa a procurar na igreja um lugarzinho onde ela se encaixe. Onde eu me encaixo mais, né? Alguns, né, se interessam pela música e querem entrar na banda lá, na banda do louvor. Outros, né, veem os diáconos, né, uniformizados, bonitos, e querem, né, também vestir o uniforme para servir. Outros olham o pregador e já querem se tornar pastores, pregadores do evangelho, né? E aqui eu coloquei, né, a maioria que chega na igreja querem ajudar e participar de tudo que a igreja faz. Isso tudo demonstra o quanto estão empolgados pela nova realidade, né? Esse encontro com Jesus. Demonstra o quanto as emoções estão afloradas e o quão ansiosos estão para servirem a Deus. E aqui eu coloquei servirem a Deus entre aspas, né? E a gente vai entender ao longo do trecho do texto aqui por quê, né? Então eles estão emocionados, mas ainda sem o poder que Jesus avisou para que esperassem, né? Até que fossem revestidos. Né? A diferença é os discípulos daquela época, eles obedeceram, eles ouviram atentamente, obedeceram em esperar, até que viesse sobre eles o Espírito Santo de Deus, até que Deus os capacitasse.
né? E aqui a gente percebe que o crente empolgado, muitas vezes ele não para esperar essa parte, ele não para se relacionar com Deus, ele quer fazer. O novo crente, então, ele fica tão eufórico no início da sua vida cristã que pode cometer o erro de querer fazer tudo sem o poder do alto, sem o Espírito Santo, sem a oração, sem vida com Deus. E isso é perigoso, né? Lá em João 15,5, eu sou a videira, Jesus dizendo, né? Vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então as pessoas saem fazendo, mas o que Jesus está dizendo aqui é que o propósito daquilo que está sendo feito, se não estiver ligado a ele, não vai ser alcançado. Então você vai conseguir fazer alguma coisinha, mas Deus, né, Deus talvez não vá reconhecer como sendo algo para ele, algo, né, preparado para ser entregue a ele. Deus não vai reconhecer esta obra. Então, isso é muito perigoso. Já o crente acomodado, né, bastante tempo de evangelho, de igreja, conhece a Bíblia, já, né, teve experiência com Deus, já tendo experimentado o poder do alto, já tem o Espírito Santo, já vivenciou experiências, demonstra, né? E ele demonstra então, quando ele está acomodado, ele demonstra que ele abandonou as práticas, abandonou a perseverança da oração e súplica a Deus. Ambos os casos, eles precisam ser despertados para observar as ordenanças da Bíblia. Né? Os que querem fazer tudo por conta da empolgação acabam desanimando, se frustrando, parando, e tudo isso porque não esperaram, né, quando tinham que esperar. Não observaram corretamente as instruções de Jesus. Quando deveriam esperar, e esperar orando, suplicando, estavam empolgados em fazer um monte de coisa. Por isso vemos muitas vezes as pessoas não perseverando dentro da igreja, acabam saindo, se afastando. E os que não fazem nada por conta da acomodação já desanimaram, já pararam. Não observaram também corretamente as instruções de Jesus, quando deveriam continuar servindo a Deus. Né? Lucas 9,62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em Mateus 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então aqui Jesus ele deixa algumas ordenanças que a gente começou algo, não para. E também a questão do perseverar. Perseverar. Quando o amor esfria, né, a perseverança também acaba. Então, os dois casos aqui são extremamente perigosos. O pastor Hilton, né, em outras pregações, ele já mencionou algumas vezes sobre os crentes objetivos e subjetivos. Né? O crente que é objetivo em observar e executar conforme a palavra de Deus diz. Ele presta atenção, ele entende, ele executa da forma que Deus espera. Né? E já o crente que é subjetivo em observar, ele observa, ouve a pregação, mas executa de maneira individual, particular, como ele entende que deve ser feito, né? Ou como lhe é cômodo em fazer. Olha, a Bíblia fala assim, assim, assado, mas eu vou dar uma ajustadinha aqui, porque é o que eu consigo fazer. Então são subjetivos, né? Não obedecem, né, da maneira correta. E Deus deixou instruções claras e objetivas para que façamos durante toda a nossa vida cristã. Né? E é necessário observá-las, executá-las, perseverar fazendo-as. Né? Tudo isso vai garantir uma vida cristã saudável na presença de Deus. Né? Salmos 1, de 1 a 3. Né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Fazendo isso, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí, fazendo estas coisas, né? O que vai acontecer? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então aqui eu trouxe esse versículo, né, que traz, né, uma coisa bastante resumida, mas
são instruções poderosas para as nossas vidas. E aqui eu já estou encerrando, tá, pessoal? Mas aqui eu coloquei pecadores servindo a Deus, né? Então nós devemos perseverar lendo a Bíblia, orando, jejuando, suplicando para manter o nosso relacionamento com Deus. E eu confesso que me vejo muitas vezes errando, falhando, pecando, sendo até subjetivo, mais tempo e mais vezes do que eu realmente gostaria, né? Eu tenho, né? É necessário reconhecer isso diante de Deus. Mesmo eu peço para todos que estarão vendo essa aula, tenham um tempo com Deus para refletir, ver onde está falhando. Às vezes, né? Às vezes pecamos por fazer, por não fazer, a omissão, sabendo o que deveria fazer. Então, tudo isso é importante pensarmos e nos colocarmos diante de Deus de maneira sincera e honesta. Né? Mas o fato é que, independente né, dos nossos pecados, nós precisamos insistir em continuar servindo a Deus, mesmo, né, sendo pecadores. Nós precisamos insistir, né? Vemos o versículo, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, né, aqui vem, né, uma informação, sejamos obstinados em não abandonar a Deus. Amém? Eu encerro aqui e desculpe aí o interfone tocando, né, a parte ao vivo é assim mesmo, né, mas eu queria então agora encerrar orando, para que a gente possa nos colocarmos diante de Deus, né? Vamos ter este momento pequeno aqui, mas espero que você faça esse momento mais vezes, agradecendo a Deus pela palavra e pedindo para que Deus trabalhe os acertos em nossos corações. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu oro a Deus agradecido, Deus, por este tempo, por podermos compartilhar a Tua palavra. Agradeço a Deus pelo Senhor, ó Deus, usar a minha vida. Eu peço a Deus que o Senhor fale através da minha vida a todos os corações, a todos quantos vão ver esse vídeo. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, nos dê a graça, Deus, nos dê a bênção, Pai, de reconhecer os nossos acertos, os erros principalmente, e que o Senhor nos ajude a melhorar, nos ajude, ó Deus, a sermos objetivos, nos ajude a perseverar, nos ajude a continuar firmes, reconhecendo que somos pecadores, mas pecadores desejando servir ao Senhor, desejando permanecer na Tua presença, Pai. Que o Senhor trabalhe, ó Deus, estas coisas em nossos corações, a começar por mim, Deus, para que possamos, ó Deus, ó Papai, continuar a caminhada cristã, cada vez, ó Deus, ó Papai, observando mais, estando mais perto de Ti, ó Pai. Eu Te louvo, ó Deus, e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem com Deus, né? Reflitam nessa palavra, tenham mais momentos com Deus para que a gente acerte as coisas de Deus. Amém? Deus te abençoe. Obrigado pelo tempo.